Fala pessoal, Seite Kono por aqui em mais um talk e é uma alegria poder compartilhar aquilo que Deus tem falado com a gente nessa temporada. Hoje eu quero compartilhar algo muito especial e é uma revelação para a minha vida e para a sua vida. Está lá em Josué capítulo 23, versículo de número 1. Diz assim: passado muito tempo, depois que o Senhor concedeu a Israel descanso de todos os inimigos ao redor, Josué, agora velho, de idade muito avançada, convocou todo Israel com as autoridades, os líderes, os juízes, os oficiais e lhes disse: estou velho com idade avançada. Vocês mesmos viram tudo o que o Senhor, o seu Deus, fez com todas essas nações por amor a vocês. Foi o Senhor, o seu Deus, que lutou por vocês. Então aqui é o final da história de um homem chamado Josué. Deixa eu trazer um pouco de contexto sobre quem era Josué. Josué, em primeira coisa, vem como um sucessor de Moisés. Moisés, o grande libertador que recebeu a palavra de Deus lá na sarça ardente. Moisés que desce, lidera as 10 pragas, libera o povo do Egito, cai para dentro do deserto, 40 anos lá dentro do deserto, se preparando para entrar na terra prometida. E por algum momento existe uma transição, e essa transição vem para a mão de um homem chamado Josué. Josué então assume esse bastão de Moisés. Moisés, detalhe importante, ele não entra na terra prometida, somente os seus sucessores, e um dos seus sucessores que entrou na terra foi Josué. Agora, deixa eu trazer alguns contextos aqui. Primeira coisa, segundo estudos, nós percebemos que Josué ele tinha aproximadamente 40 anos de idade quando ele saiu do Egito. Ele já sai do Egito, velho, ele não era novinho. E ele sai, e por isso, por esse dado, existe uma expectativa de que Josué ele foi treinado de forma militar lá pelo povo do Egito, tá? Que era uma grande potência militar, por isso ele tinha sua maestria. Logo mais, a gente avança então a história e você percebe que Josué foi o homem escalado por Moisés para liderar toda a tropa militar. E de onde vem essa maestria militar? Provavelmente vem da história dele liderando lá, ou menos, sendo treinado de forma militar lá pelo povo do Egito. Outra coisa importante aqui, nós percebemos que em Êxodo 17, Moisés delega a liderança da tropa de Israel. Depois a gente avança para Êxodo 33, Josué ele foi escolhido como assistente pessoal de Moisés. Então ele não era só o líder militar, como agora também ele começa a ser o assistente pessoal, andar lado a lado com Moisés. E ali então vem a sua escola, onde ele aprende muita coisa. Outra coisa que a gente percebe, ele estava auxiliando quando Moisés recebeu as leis lá no Monte Sinai. Nós percebemos outra coisa, sempre ele estava ao lado de Moisés quando Moisés ia se encontrar com Deus. Outro dado importante de Josué, os encontros de Deus vinham para Moisés e Josué estava perto, aprendendo com tudo. Então, quando nós olhamos para tudo isso, nós percebemos que Josué foi treinado por Moisés em praticamente toda a sua trajetória. Agora, abre uma tangente aqui, um parênteses, né? Me chama muito a atenção também o nível de liderança de Moisés. Por quê? Pensa comigo, Moisés estava liderando mais de 1 milhão de pessoas. E Moisés estava talvez no seu pior momento, porque eles estavam num deserto, sem comida, sem água, sem provisão nenhuma, dependendo exclusivamente de Deus. E mesmo assim ele estava ocupado treinando o seu discípulo, que é assim que a gente pode chamar, que era Josué. Isso demonstra um alto nível de liderança de Moisés. E por que eu estou dizendo tudo isso? Eu estou dizendo tudo isso porque lá na frente nós vemos Josué assumindo o bastão de liderança. Aqui existe uma transição de liderança. Agora, que de fato Moisés foi um homem abençoado por Deus, nós não temos dúvida. A minha pergunta então é, como é que Josué foi formado para ser um sucessor de um homem de tal calibre como Moisés? Qual foi a escola, a formação de Josué para que ele alcançasse um patamar tão alto e elevado que é a liderança do povo? E não só isso, tá? É a liderança do povo e a liderança da entrada do povo de Israel na terra prometida. Moisés recebe a promessa, mas quem assume a promessa e lidera a promessa até a concepção da promessa foi Josué. Então quando eu olho para a vida desse homem eu falo, cara,
Ok, até Moisés a gente entende a revelação divina, mas como é que um homem desse, saindo de filhos de escravos, sendo escravo boa parte da sua vida, consegue assumir uma liderança tão grande? Então eu quero falar um pouco sobre essa formação de Josué. E por que eu quero falar e compartilhar isso com você? Justamente porque para alcançarmos as promessas de Deus sobre a nossa vida, nós precisamos de uma formação. Escuta bem isso aqui, tá? Eu e você não assumiremos a totalidade da terra prometida sem o preparo necessário, a formação necessária para entrar nessa terra. Eu quero voltar aqui um pouquinho, eu estou trazendo bastante contexto para você entender o que eu estou dizendo. Um pouco atrás, você vai perceber o seguinte, na verdade em Juízes você percebe a palavra de Deus dizendo que quando eles entraram, assim que adentraram na terra, Deus permitiu que os inimigos continuassem na terra. Então pensa que Deus prometesse pra gente a entrada na nação brasileira. Só que quando a gente entra no Brasil, a gente olha um monte de inimigo e a gente tem que ficar combatendo. Deus diz, não é ninguém, é Deus, próprio Deus, ele vai dizer: eu permiti com que esses inimigos ficassem na terra para preparar esse povo em combate, porque eles não tiveram experiência de guerra. Então eu deixo para eles serem treinados para eles conseguirem ocupar a promessa. Deus nos treina para assumir a promessa. Deus nos forma para assumir a promessa. E o que me chama atenção em Josué é como é que ele assume isso, teoricamente, sem um background de formação. Na verdade, aí a gente chega à resposta, que ele passou por um treinamento e uma formação. É sobre isso que eu quero falar. Qual foi a formação de Josué? Que nós podemos tomar posse para sermos formados e treinados para assumir o que Deus tem. Número 1, Josué, capítulo 1, versículo 1, vai dizer assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, preste atenção nisso aqui, ó. Disse o Senhor a Josué, filho de Num. Olha aqui é um elemento que muitas vezes a gente pula, né? Nomenclatura, nomes, a árvore genealógica, muitas vezes a gente pula na Bíblia. Agora eu vou te mostrar que você não pode pular. A Bíblia vai falar, o Senhor disse a Josué, filho de Num. Existe uma ênfase em dizer que Josué era filho de Num, auxiliar de Moisés. Meu servo Moisés está morto, agora pois, você e todo esse povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Olha que coisa curiosa. Como foi a formação de liderança de Josué? A primeira formação de liderança de Josué é algo chamado repetição. Repetição. Digo novamente, repetição. Aí você diz assim, o que é isso, repetição? Deixa eu trazer contexto bíblico histórico para você. A Bíblia faz questão de dizer que Josué, quando Deus escolhe e coloca Josué como líder, ele fala assim, você, Josué, é o líder, filho de Num. Por que Deus falou Josué, filho de Num? Vou te falar então por quê. Por quê? Porque Josué era filho de Num, obviamente, e Num era da tribo de Efraim, tá? Num era da tribo de Efraim. Das 12 tribos, Num era da tribo de Efraim. A pergunta era, quem era Efraim? Então vamos lá. Efraim era filho de José. Sabe José do Egito? Lembra que José foi o governador? Efraim era filho de José, filho mais novo, neto de Jacó. Então, pega o histórico, tá? Vai pegando o histórico que você vai entender onde eu quero chegar. Outra coisa, lá na frente, quando Jacó estava já cego e muito velho, José leva os seus filhos, tá? Para receberem. Quem eram esses filhos? Efraim e Manassés. Manassés era o mais velho, Efraim era o mais novo. Naquele momento, Jacó, sentado, ele vai orar pelos netos, existe a bênção familiar. E ele colocava a mão direita no filho mais velho. Quem era o filho mais velho? Manassés. Só que aí é que entra a sacada, porque na hora que Jacó vai orar, Jacó cruza as mãos, coloca a mão direita em cima da cabeça de Efraim e a mão esquerda em Manassés. José fica bravo, fala, pai, você trocou as mãos. Ele falou, não, é proposital. O mais novo será mais abençoado do que o mais velho. Existe uma questão de Deus ali. Agora, pega essa sacada, tá?
essa pessoa mais nova, que foi abençoada de forma dobrada, porque era o direito de primogenitura, pelo seu avô, que era Jacó, e consequentemente por José, era Efraim. Efraim que formou a sua tribo, que então gera Num. E Josué nasce nessa tribo que era a mais abençoada. Olha que louco isso. Então quando Deus levanta e diz, Josué, você assume o povo, atravessa o Jordão para pegar a terra que eu te dei, ele diz, você é filho de Num. O que eu quero dizer com tudo isso? Primeira formação que nós temos que dar valor, tá? É aquilo que eu acabei de dizer, que é a repetição. Repetição. E aí você diz, o que é isso, Seite? Repetição. Como é que eu sou formado em repetição? Você precisa entender que quando eu estou vendo, ouvindo e recebendo influência espiritual e física de pessoas que vieram antes de mim, isso está formando quem eu sou. Pessoas físicas, pessoas espirituais. Quando eu estou observando, preste atenção na formação de um bebê. Como é que ele é formado? Em primeiro lugar, ele é formado por repetição. Ele fica observando o que os pais estão fazendo e ele começa a repetir. Por repetição, existe uma formação. A criança começa a repetir. Tanto é que se você cria uma criança com linguagem bíblica, ela faz. Se você cria uma criança com palavrão dentro de casa, ela vai fazer também. Porque ela aprende, ela é formada por repetição. Quem era Josué? Josué era de uma família historicamente que servia a Deus, que era abençoado por Deus e que provavelmente ao longo de toda a trajetória assumiram grandes cargos de liderança. Então quando ele é escolhido, você tem que entender isso aqui, existe o fator repetição. O que eu quero dizer com tudo isso? Se você quer ser formado para um crescimento na sua liderança, primeiro, não desperdice aquilo que aqueles que vieram primeiro fizeram. Seus pais biológicos e os seus líderes espirituais. Segunda coisa, se conecte com pessoas certas. Se você andar com gente ruim, a repetição vai te levar a ter as manias e as decisões ruins que essas pessoas também tiveram. Se associe com pessoas que carregam a unção, porque a repetição é um jeito de formação. Você já parou para pensar o quanto você é influenciado pelas pessoas que você anda? Você já parou para pensar o quanto que a igreja que você frequenta gera uma influência sobre a sua vida? Por quê? Repetição. A repetição te forma e te condiciona para a liderança. Segunda formação de Josué. Segundo está lá em Josué capítulo 1, versículo 7. Somente seja forte e muito corajoso. Olha o que a Bíblia vai dizer. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Então, se a primeira escola que nos forma é a repetição, a segunda escola que nos forma é a inspiração. É a capacidade de desenvolvermos na nossa mente o poder de se inspirar nas pessoas certas que estão andando. Preste atenção, quando nós estamos querendo crescer e desenvolver liderança, tem uma inteligência fundamental. Cara, descubra pessoas que estão na sua frente para você se inspirar. Para com essa ideia de você tentar ficar construindo sozinho. Hoje em dia, o mundo não quer se submeter. O mundo hoje é muito orgulhoso para dizer, você é a minha inspiração, eu quero seguir os seus passos. O mundo é egoísta, é egocêntrico. Agora, a formação de Josué se deriva de um lugar de inspiração. Inspiração a quem? Moisés. A Bíblia está dizendo que Deus disse, não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda daquilo que o meu servo Moisés fez. Como é que Deus pode falar isso? Como é que Deus pode chegar para você e dizer, sabe aquela pessoa, a pessoa X? Pois é, escute o que eu fiz na vida dela, veja o que eu fiz na vida dela, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Como é que você segue fielmente o passo de uma pessoa na qual você não se inspirava a estar perto? A inspiração é uma forma de Deus trabalhar nas nossas vidas. Por isso, quais são as suas inspirações? Quais são as pessoas que possuem influência na sua vida? Será que você, dentro daquilo que Deus confiou como um propósito e ministério, você tem colocado padrões certos ao seu lado?
Desculpa falar, tem muita gente que não tem a capacidade de assumir a promessa de Deus porque não tem inspirações positivas. Anda com gente errada, vai ser uma pessoa errada. Inspirações é a segunda forma de sermos formados. Terceira formação na vida de Josué. Josué capítulo 1, versículo 8 vai dizer: não deixe de falar as palavras deste livro, da lei, e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde andar. Quero reforçar esse texto que diz: não deixe de falar as palavras do livro da lei e meditar nela de dia e de noite. Só assim você prosperará. Terceira formação importantíssima na vida de Josué é algo chamado revelação. Então eu falei aqui sobre repetição, eu falei aqui sobre inspiração e agora eu estou falando sobre revelação. A revelação não é algo que humanamente a gente consegue. Revelação não tem a ver com insight. Uau, tive uma ideia. Não, revelação é algo que vem direto do trono de Deus sobre as nossas vidas. É uma sabedoria, é uma inteligência, é uma aceleração. É uma característica, é um dom que você não consegue justificar. Você fala, cara, como que isso está chegando na minha vida? As coisas estão dando certo e você não sabe por quê. O que é isso? Revelação. Agora, a revelação vem através de um contato direto, meu, seu, para com Deus. Por isso a Bíblia está dizendo, não deixe de meditar de dia e de noite. Por quê? Porque a meditação na palavra traz a revelação de Deus. Por isso, se você quer estar pronto, assim como Josué, eu não acredito que Josué tinha um histórico incrível antes de assumir um cargo desse. E muito daquilo que ele assumiu está na revelação de Deus. Tanto que no versículo 9 Deus diz o quê? Seja forte e corajoso, não tenha medo, não se apavore, eu estarei com você. Por quê? Porque esse é um nível de intimidade que é gerado por revelação. Mesmo que você não tenha um contexto, mesmo que você não nasceu num lar que te impulsiona, mesmo que você não é herdeiro, você tem que entender uma arma poderosa na sua formação. É a revelação de Deus sobre a sua vida. Tem muita coisa que eu vivo que eu falo, cara, não tem justificativa. É dom, cara, é talento. O que é isso? Eu não estou entendendo, as coisas estão dando certo. Por quê? Deus te deu uma revelação. Pela sua busca, pela sua meditação, pelo seu relacionamento. Então, busque a revelação. Inspiração, revelação, repetição são as formações na vida de Josué para que ele assumisse o posto de Moisés e ordenasse, então, para que o povo entrasse na terra prometida. Eu espero que Deus tenha te abençoado com esse conteúdo. Até a próxima. Deus te abençoe.